Falar um pouquinho desse livro maravilhoso que eu acabei de ler. Se você não conhece, Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. Isso daqui que a gente tá falando, ó, isso daqui, meu amigo, sabe o que é isso? Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso mesmo. Florestan Fernandes, pra quem não sabe, é um dos maiores, se não o maior sociólogo brasileiro, tá? Esse livro aqui, quando eu peguei ele em mãos e vi o título, né? Quando eu fui comprar ele, A Revolução Burguesa no Brasil, eu fiquei meio tipo, ué, a gente não teve revolução burguesa, né? A gente teve algo mais parecido com uma transição, né? Porque a gente não teve uma salve, salve. A gente não teve uma guerra pela libertação, né? A nossa independência, ela saiu de... Foi dada de bandeja, praticamente, né? Mas a Revolução Burguesa que o Florestan vai falar nesse livro é uma revolução de, tipo, uma burguesia mundial que ela tem o seu espaço no Brasil. Esse livro é excelente porque ele pega do início do descobrimento do Brasil e vai montando, vai pegando a classe burguesa e vai desmontando ela em vários tipos de classe e pra gente entender como ela se formou, né? Ele vai falar que a nossa classe burguesa, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma evolução dos senhores de escravos ou dos senhores de terra, né, da Casa Grande e tal. Ele vai mostrar que a gente tem outros agentes sociais que são diferentes desses, que configuram a nossa atual burguesia. Então você teve os imigrantes que vieram da Europa, que vieram atrás do comércio de pau-brasil e aqui se estabeleceram e fizeram um comércio exportador. Então tem esse agente também. E tem os fazendeiros, que não eram senhores de escravos. Então a nossa burguesia, ela se configura a partir de um amontoado de classes médias que tinham os seus poderes já consagrados, mas não se entendiam como uma classe única, a classe burguesa. O Florestan vai falar depois ainda que ele vai dar continuidade nesse processo de classes sociais para formar a nossa burguesia. Ele vai chegar até os tempos de hoje e ele vai passar também pela ditadura de 64 e a ditadura de 30, nossa, né? Pô, esse livro é bom, hein, camarada? Muito bom. Ele é um pouco pesado porque ele fala muito em classes sociais e não define tão bem como é cada classe. Mas ele dá uma passada legal, assim, em todo o período da classe burguesa nossa. E ele vai se desenvolvendo e tal. E o interessante, uma coisa que eu queria falar, que é muito interessante nesse livro, é que ele vai falar que na ditadura de 64, as classes burguesas, elas tinham medo, sim, do comunismo, né? Mas o comunismo que tava em ascensão nessa época, na verdade era uma revolução nacional, né? Para tirar o jugo da dominação neocolonial que é feita pelo imperialismo, né? Uma dominação mais econômica. E ele vai falar que as classes burguesas, elas não entendem que essa revolução nacional é e confundem com uma ameaça comunista. E as classes burguesas, elas não se entendem como uma classe monolítica, né? E elas começam a ter interesses diferentes. E então é preciso uma ditadura militar para concentrar todas esses diferentes estratos de classes burguesas numa única classe. E por isso que a gente acaba tendo a nossa ditadura militar. Obrigado por te seguir, Otto Manuel Mauniel. Seja muito bem-vindo. E só para finalizar, então, os detalhes desse livro, né? O Florestan, ele escreve esse livro aqui na época da ditadura. E então ela é escrita em duas partes, antes de começar a ditadura e depois da ditadura. E super recomendo. Bonzão. É um pouco grande. Tem umas 400 páginas. Mas para entender a formação da burguesia no Brasil, eu acho que é indispensável. Então fica a dica aí. Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos brasileiros, se não o maior. Eu comecei agora a ler Gilberto Freire. O pessoal fala muito mal de Gilberto Freire, que ele tinha uma ideia de embranquecimento
do povo brasileiro, ele achava bom que a gente tava se misturando, tudo acontecendo essa mesticização, né, do Brasil, e falando que a gente era exemplo pro resto do mundo. O pessoal mete muito pau nele, né, por causa disso, mas eu acho que é reflexo do tempo dele ali, e claro que isso, querendo ou não, é configurado como um racismo mesmo, que ele tá pensando que a gente vai acabar com as classes, com o racismo, transformando todo mundo em mulato, né, pra não ter branco nem preto, mas a realidade é que isso é meio impossível, e mesmo que isso aconteça, o racismo é uma categoria política, né, então não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que a gente vai acabar com o racismo, né. Tanto que o branco pra gente aqui, se for pros Estados Unidos, ele é racializado, né. Então, mas eu tô lendo Casa Grande e Senzala, é um puta livro, e ele vai abordar, ele diferente do Florestão, Gilberto Freire, ele é um sociólogo mais dos costumes. Então ele vai abordar um pouco mais a vida cotidiana brasileira, né? E ele vai pegar a Casa Grande e a Senzala para falar um pouco sobre isso. Tô no início ainda, mas assim que terminar eu volto para falar sobre ele, que parece ser muito bom, tirando essas críticas aí que com razão devem ser feitas ao Gilberto Freire, mas ele é um dos primeiros grandes sociólogos brasileiros. Tá? Agora mudando um pouco de pato para ganso. Esses dias eu fiz uma postagem de um trecho que eu falei aqui numa live sobre religião. O pessoal gosta muito de comparar essa onda bolsonarista, fascista que a gente tem no Brasil e falar que ele, em essência, é neopentecostal, em essência, ele é uma religião. E eu vi até algum pessoal de esquerda radical mesmo falando que a gente tem que perseguir religiosos porque eles são o coração do fascismo. E eu acho que ia ser bom a gente falar um pouco sobre isso pra gente não cair nessas armadilhas ideológicas, né? Apesar de o bolsonarismo utilizar a religião, principalmente a neopentecostal, como massa de manobra para conseguir pegar eleitorado e apoio popular, o cristianismo e o evangélico, eles não são isso. Eles não são isso em essência. E então é bom a gente diferenciar, porque a ideologia da classe dominante é a ideologia que vai ser passada para toda a população. Então, a população ela tá imersa na religião hegemônica. Então, não tem como a gente falar que o neopentecostal é um projeto fascista, né? O cristianismo ele tá aqui antes do capitalismo e vai continuar depois dele. Ele é uma categoria histórica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Além disso, né, é importante que a gente tenha em mente que os nossos inimigos não são os evangélicos, não é a religião em si. Nosso inimigo é a classe burguesa, e se você for pegar quantos evangélicos são burgueses e quantos evangélicos são proletariado, você vai ver que tem muito mais proletariado do que burguês dentro do neopentecostal, né? Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é uma disputa de consciência de classe, né? Tentar chegar nesses espaços evangélicos para que eles não caiam na armadilha do fascismo e do bolsonarismo que a gente tem hoje no Brasil. Se você for pegar uns anos atrás, os evangélicos, grande parte, não falavam de política e os poucos que falavam eram de esquerda, né? Então, se você for conversar com o pessoal, você vai ver que muita gente acabou votando no Lula no primeiro mandato, mas ele foi capturado por esse antipetismo, lavajatismo e tudo isso que a gente passou nos últimos 6, 7 anos aí. Então, assim, é um espaço pra gente disputar. E não é demonizando eles, colocando toda a igreja evangélica como fascista, que a gente vai conseguir elevar a consciência de classe do proletariado que tá ali, né? E claro, a gente tem que ter firmeza ideológica para falar para eles que também perseguição religiosa para outros tipos de religião que não a deles também não é legal, né? Também é crime. Então a gente tem que ter esse diálogo com eles pra gente poder elevar esse debate e despertar a consciência de classe dessa galera. Então, por favor, não ataquem evangélicos como se eles fossem o mal da nossa sociedade, né? Só falta consciência de classe. E é trabalho nosso, comunistas e radicalizados já,
a despertar essa consciência de classe neles, né? Se alguém tem culpa nisso, esse alguém é a esquerda radical que não estava lá quando deveria, né? Então, fica aí minha contribuição. Não venham com esse papo de perseguir religioso, que isso é coisa de fascista, né? Bom, continuando então um pouquinho mais pra frente aí do que eu queria falar. Outra coisa que tem pego muito esses dias que eu vi na internet aí e que o pessoal conversa muito sobre isso, acaba falando muito, principalmente outros camaradas de esquerda radical aí, sempre quando vão falar de metafísica, né? Que eles vão falar, ah, não, porque aquela pessoa tá falando de um objeto metafísico. E eu queria também dar uma contribuição a isso, porque eu acho que o pessoal que não é tão aprofundado assim na teoria fica, mas tipo, como assim? Metafísica, né? Que parada é essa? E normalmente eles falam isso, o pessoal fala muito disso de liberdade, né? Quando liberais vão acabar falando de liberdade, então o pessoal fala assim, ah, isso é um conceito metafísico, que você nunca vai conseguir alcançar e tal. Então, para a gente definir um pouco melhor o que é metafísica, ela não se refere ao objeto em si. Ela se refere a um método de análise. Então, quando a pessoa fala assim, ah, ele está falando de um objeto metafísico, na verdade ele está enxergando o objeto de maneira metafísica, tá? A metafísica é uma corrente filosófica meio antiga já, mas ela tem o seu ápice com Kant, né? E ele vai colocar em contraposição o sujeito e o objeto. E ele vai falar que o sujeito, para entender o objeto, ele vai estar sempre em contato com o fenômeno e não a coisa em si. Então, para o Kant, a coisa em si, ou seja, a verdade daquela coisa, nunca pode ser alcançada, porque a gente só está em contato com o objeto através do fenômeno, ou seja, de uma aparência, e não da coisa em si. E isso abre margem, então, para a gente colocar a liberdade, pegando o exemplo da liberdade, de uma maneira metafísica, como uma coisa que a gente nunca vai conhecer. Então, o método metafísico faz isso. Coloca a liberdade como algo sempre inalcançável e que a gente sempre vai ter que estar buscando. Mas, se você aprender a liberdade por um conceito, por um método dialético, ela já muda totalmente de objeto. Você já consegue enxergar a coisa em si, você consegue pegar a essência da coisa, né? Ao contrário do Kant, que enxergava o objeto e o sujeito separados, e o objeto tentando o sujeito tentando desvendar o que seria o objeto através do fenômeno, o Hegel, com a sua dialética, ele vai falar que a coisa em si do objeto está dentro da nossa consciência. E ele faz uma unidade entre objeto e sujeito. Então ele vai tirar esse paradigma de que a coisa em si é inalcançável. E vai colocar o sujeito definindo como é a coisa em si. Sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo bem básico, eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender. Eu vou, em vez de falar da dialética, eu vou falar da dialética materialista, que vai enxergar o objeto como ações sociais, né? Então, vamos pegar o exemplo de Deus. Deus, numa perspectiva metafísica, vai falar que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tudo sabe, tudo pode e em todo lugar está. Isso é uma perspectiva metafísica, porque Deus, ele tá num ponto que a gente não consegue ter acesso. Então a coisa em si de Deus, do objeto Deus, está inalcançável pra gente. E isso é uma maneira metafísica de enxergar. Já numa maneira materialista e dialética, Deus vai ser as relações sociais que a gente tem. Então, as pessoas acreditam tanto em Deus que Deus passa a existir através das ações dessas pessoas. Então, Deus, em vez de ser algo onipotente, onipresente e onisciente, Deus é a ação das pessoas que acreditam nele. Então, o que é Deus hoje? Se você pegar a religião evangélica, o Deus hoje deles é bolsonarista. O Deus deles hoje quer matar petista. O Deus deles hoje tá falando que bandido bom é bandido morto. Que menino tem que usar azul e menino tem que usar rosa.
E a gente consegue perceber que através desse mecanismo dialético de enxergar as coisas, Deus, ele não é algo parado, descolado da história. Ele está em constante mudança de acordo com o que as pessoas percebem e interpretam Deus. Essa é a diferença da dialética e da metafísica. A metafísica sempre vai estar parada, porque ela nunca vai estar em contato com o sujeito, porque o objeto vai ser sempre uma coisa em si inalcançável. Então, Deus, na perspectiva metafísica, ele é o mesmo, independente da época histórica que a gente está. Já no conceito dialético, Deus vai mudando conforme vai passando a história. Então a gente tem... Por quê? Porque é o sujeito que vai colocar o conceito de Deus em validade. Vai colocar ele em prática e vai aparecer pra gente. Então, espero que tenha ficado claro a diferença de metafísica pra dialética e pro pessoal não confundir mais, que achando que quando a gente fala de um objeto metafísico, a gente tá falando do objeto, né? Então a gente consegue enxergar a liberdade de uma maneira dialética, de uma maneira até material, ao invés de uma maneira metafísica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não deixar de lado alguns objetos que acabam sendo importantes, querendo ou não. A gente só tem que tomar cuidado mesmo com a forma que a gente vai tratar esse objeto, que é a forma que a gente vai enxergar ele. Tem que sempre ter um cuidado para colocar ele em contatos com o sujeito, o objeto e o sujeito, lembrando que um é a mesma coisa que o outro, né? Um não existe sem o outro. E que o conceito vai mudando durante a história, né?